Fala galerinha, bom dia. Aqui é mais uma aula do professor João Arthur para a turma do segundo ano. O tema da aula de hoje vai ser o espaço agrário brasileiro, ou espaço agrário do Brasil. Então vamos analisar hoje a organização produtiva da atividade agropecuária e do agronegócio. A gente vai entender o que vai ser o agronegócio, compreender a divisão territorial do trabalho e das atividades no espaço agrário brasileiro. A gente vai entender como é dividido o trabalho e como são as organizações de trabalho dentro do espaço agrário do Brasil e entender os motivos pela luta de terra no Brasil. Então vamos lá. O que vai ser o agronegócio? Ele vai ser um modelo voltado totalmente, a grande parte, né, da produção ligada ao modelo de exportação. Então, o agronegócio vai fazer com que o Brasil seja o celeiro do mundo, certo? Onde grandes produções de alimentos o Brasil lidera na produção de soja, produção de carne bovina, produção de carne de porco, enfim. Então, faz com que o mundo dependa do material produzido no Brasil. O agronegócio se utiliza do capital tanto do Estado, o Estado patrocina o agronegócio, mas também capital privado, né, com patrocínios de bancos privados ou até bancos ligados ao Estado, enfim. O legal do agronegócio, ou não legal, enfim, depende do ponto de vista, mas é a utilização de mão de obra qualificada e maquinário em determinados tipos de produção, mas também o ponto não legal da história é a utilização de mão de obra não qualificada, né? Esse tipo de mão de obra vai ser com baixos salários e muito ligado ao trabalho escravo por dívida. Isso eu vou explicar um pouquinho mais na frente. O interessante do agronegócio é a união do setor primário da produção, né, que seria o extrativismo, com o setor secundário, que vai ser a transformação da matéria, com o setor terciário. Então, dependendo da produção, há a plantação, dentro do mesmo espaço há a indústria e dentro do mesmo espaço se vende o produto. Então, a união dos três modos de produção, às vezes dentro do mesmo espaço. Lembra-se um pouco aquele comercial da Friboi com o Tony Ramos, que ao mesmo tempo que ele estava no pasto com o boi, ele estava dentro do frigorífico, que ele estava dentro do mercado. Essa é a união dos três modos de produção. Só que o agronegócio ele faz com que aumente a concentração de terras, né, na mão de poucas pessoas e também degrada, destrói grande parte da fauna e da flora brasileira. E não só isso, né, a grande utilização de agrotóxicos e fertilizantes. Por isso que o tomate e a batata na sua casa tende a ficar cada dia maior e cada dia mais sem gosto, por conta dos fertilizantes e agrotóxicos. Enfim, continuando. A terra e a questão fundiária no Brasil. A concentração fundiária é um processo histórico, ela é algo bem articulado em meio à sociedade no Brasil. Começa com a Lei Eusébio de Queiroz, ou a Lei de Terras, em 1850. Essa lei ela veio antes da Lei Áurea, né, antes da libertação dos escravos. E essa lei faz com que não houvesse nenhum tipo de reforma agrária pelo Estado. Então, em 1888, o escravo negro africano ele sai da senzala sem nenhum direito à terra. O Estado literalmente não lhe deu nada. E a lei de terras, a ideia que se faz que quem vai possuir a terra é só tendo dinheiro para poder comprá-la, certo? Então, quem possuir a terra para produzir é só através do dinheiro, não vai existir mais as doações de terra feitas pelo governo. Então, o pobre, ele não possui a terra há mais de 4 ou 5 gerações por conta da Lei Eusébio de Queiroz. Então, a concentração fundiária está na mão das mesmas pessoas há mais de 150 anos.
Então, com isso, vai surgir, e no decorrer do século XX, principalmente, movimentos que lutaram por uma reforma agrária no Brasil. O que vai ser a reforma agrária? A reforma agrária é a distribuição de terras de modo igualitário a todos, aonde todos que vivem no meio do campo teriam sua terra para produzir. Enfim, então, em meados da década de 40, na década de 50, ou na década de 60, enfim, eu não me recordo mais ou menos, cria-se no Nordeste a Liga Camponesa. A Liga Camponesa ela foi um movimento rural, um movimento social rural, que lutava por uma reforma agrária e lutava por umas melhores condições de trabalho na região Nordeste. Na década de 70 e na década de 80, cria-se o movimento Sem Terra, ou MST, que surge no centro-sul do Brasil, para ser mais preciso, no Rio Grande do Sul. Tinha os fundamentos muito parecidos, né, com a Liga Camponesa. Luta-se até hoje por uma reforma agrária e por melhores condições de trabalho no campo. Hoje a política do Brasil ela impede com que essa reforma agrária e as melhores condições de trabalho no campo aconteça por conta da bancada ruralista, que são deputados federais, senadores ligados ao agronegócio. Então, essa bancada ruralista na política do Brasil faz com que aumente a questão do agronegócio, mas também isso vem ligado a grande utilização de agrotóxicos e fertilizantes e a degradação da natureza. Então, o próprio Estado vem patrocinando isso. Os personagens, né, do meio rural, o latifundiário, ele é o dono do latifúndio, né, ele vai ser o dono da terra. Então, quando eu digo latifundiário, é o fazendeiro. Ele tem um espaço para produção agrícola. O boia fria é o trabalhador rural, muitas das vezes ligado à produção de cana-de-açúcar. A nomenclatura boia fria parte da ideia de alimentação fria. Então o cara trabalha tanto que quando ele vai almoçar sua comida já está fria. Então tá aí o nome, boia fria. Muitas das vezes os boia frias recebem um salário, mas também existe o trabalho por dívida, né? Trabalho por dívida é a ideia do cara, do latifundiário, né? Que vende o material para o boia fria trabalhar. E o boia fria sempre deve de alguma forma ao latifúndio. Então, com isso, seus salários são cada vez menores. Então, tá aí um trabalho escravo. O boia fria utiliza trabalho extremamente manual, como enxada, facão, foice, enfim. É um trabalho bem pesado, que leva muitas horas do dia. Então, o cara às vezes trabalha 12 horas em média por dia. O poceiro é o cara que vai conseguir a posse da terra através, muitas das vezes, derrubando a floresta, né? Acabando com a fauna e com a flora, que é o único meio dele conseguir a posse da terra. O grileiro é aquele que toma a terra do poceiro através de uma documentação falsa, o que o poceiro, né? Ele vai chamar de escritura, mas enfim, é um termo errado, né? Mas enfim, o grileiro, muitas das vezes esse termo surge lá junto com a Lei de Terras de 1850, aonde a prática da grilagem acontecia. O latifundiário pegava um papel, colocava dentro de uma gaveta com um grilo, o grilo urinava no papel, enfim, comia o papel. Depois de um tempo, o papel saía com a conotação assim, uma coloração amarelada, parecia um papel muito antigo, um papel muito velho. Apresentava esse papel aos poceiros e o poceiro acreditava que os latifundiários eram donos da sua terra. Então, com isso, o grileiro ele toma a terra de modo através da fraude da escritura.
Enfim, a aula acabou. A conclusão que eu chego é que a Terra, o espaço agrário brasileiro é igual ao espaço urbano, onde a grande concentração de capital e as pessoas, né, os trabalhadores têm poucas condições de trabalho, não há uma grande qualidade na questão do trabalho. E cada dia que passa, a terra ela fica cada vez mais concentrada na mão de poucas pessoas e os trabalhadores vêm cada dia sem nenhuma condição de trabalho, certo? Então, essa foi mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.